Olá, queridos irmãos, graças e paz. Aqui é o pastor Júlio Rabelo. Congrego ali na Igreja Batista Central de Macapá, ali o meu pastor Josué Moura. E hoje estamos aqui para gravar essa live, ministrar um pouquinho para os irmãos, poder contribuir um pouco para os irmãos em relação à nossa campanha de missões estaduais 2020 no Amapá. Irmãos, nós, em todo esse período organizacional da campanha, nós pensamos muito bem, com toda a equipe, qual o tema, que iríamos abordar. E quando chegamos a esse tema, a gente viu que estava abrangendo tudo, e um pouco mais, todo esse momento que nós estamos passando. Nós decidimos por optar pelo tema, juntamente com a aprovação do Conselho, Cristo, esperança para o Amapá. E que esperança é essa? É uma esperança que vai além das curas, além dos livramentos de qualquer doença, além dos milagres, mas principalmente esperança para a vida eterna, para a salvação. Então, é uma temática muito boa para nós estarmos trabalhando em toda a campanha, que nos dá um leque de oportunidades para fazermos a obra de Deus. E estamos aí iniciando uma série de lives que vamos estar transmitindo nas nossas redes sociais da COBAP, que vai englobar as ênfases da nossa campanha. Hoje nós vamos estar iniciando com a ênfase Leve Esperança, Ore. É uma das nossas ênfases, de 5 ênfases, Então, além da ênfase da oração, nós vamos ter Leve Esperança, Oferte, Leve Esperança, Plante igrejas, Leve Esperança, Faça discípulos e Leve Esperança, Estenda as mãos. Então, vão ter ministrações de outros pastores aqui, que vão trazer um pouquinho, contribuir um pouquinho mais com toda a nossa campanha. E vamos ter outras lives também. Vamos ter lives tratando aí sobre um encontro de promotores, a nossa campanha de oração, que tem que ter a campanha de oração dentro da campanha de missões estaduais, Tem uma campanha dentro da outra, que vai estar sendo aí organizada pela irmã Eliane da Graça, com salas de oração, através do Google Meet, e vamos estar divulgando em todas as nossas redes sociais. Então, queridos, para iniciarmos, vamos estar falando sobre a oração dentro da nossa campanha. Nós vamos estar tratando justamente sobre levar a esperança através da oração também. E antes de iniciarmos, vamos orar. Curve sua cabeça onde você está, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é perfeito, o Senhor é soberano. Graças te damos, Senhor, porque em tudo o Senhor está no controle. Nada sai do seu controle, Senhor. Temos total convicção que o Senhor tem guardado as nossas vidas e nos guiado no caminho certo. Te agradecemos, Senhor, porque em meio a tantos problemas, a pandemia, a tantas perdas de familiares, amigos, irmãos da igreja, o Senhor tem alimentado a nossa fé e nos fortalecido espiritualmente. Pedimos, ó Deus, que nenhuma dessas coisas que nos rodeiam venham nos tirar do foco que é te adorar e te exaltar e ter uma vida dedicada ao Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua graça sobre cada um de nós, para que venhamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através dessa campanha, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos ouvintes. Amém. Irmãos, vamos hoje estar falando sobre oração. Oração no que tange levar esperança, através da oração. Quando nós começamos a compreender o verdadeiro sentido do que é orar, buscar a Deus, buscar a face do Senhor e entender as coisas que o Senhor age através da oração, nós começamos a perceber como é essencial nós termos uma vida devocional a Deus.
apresentando o nosso clamor, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos de escola, faculdade, trabalho, etc. A oração, ela é um grande combustível para a nossa vida cristã. A oração e a palavra caminham juntos. Tudo em excesso pode te levar a grandes problemas, por isso devemos estar caminhando juntos, palavra e oração. Não podemos colocar a palavra lá em cima, a oração lá embaixo, nem a oração lá em cima e a palavra lá embaixo. Elas caminham juntos. Uma e como a outra são essenciais para a nossa vida cristã. Então, queridos, estamos vivendo em tempos de muito caos, muita tristeza, muitas perdas na igreja, perdas na família, e sabemos como tem sido difícil para todos nós. E mesmo diante de tanta tristeza e dificuldade, a gente se pergunta: Senhor, como eu vou ter forças para estar pregando o teu evangelho? A palavra de Deus fala que devemos pregar a palavra de Deus, a sua palavra, em tempo e fora de tempo. Pode ser momento triste, momento de aflição, de angústia, onde a gente vê: nossa, eu estou sem forças, eu não vejo que seja o momento apropriado para eu falar do amor de Deus. Mas precisamos pregar a palavra mesmo assim. E sempre, irmãos, nós precisamos estar ali, pregando a palavra, em comunhão com Deus através da oração. Nada fazendo por nossa própria força. Orando a Deus para que Ele nos dê o entendimento certo em como devemos pregar, como devemos abordar. Orando a Deus como devemos estar intercedendo pelos perdidos, pelos incrédulos. Em tudo a oração está acompanhando a mensagem do Evangelho. E antes de iniciarmos, para falarmos em si de como devemos orar pelos perdidos, como devemos levar esperança através da oração, nós precisamos estar orando por nós mesmos, interceder pela nossa própria vida. A gente está vivendo um período onde estamos sendo bombardeados por informações na televisão, informações nas redes sociais, em vídeos no YouTube, em vídeos no WhatsApp, em figuras no WhatsApp, em notícias no WhatsApp. O que não falta são informações. As pessoas estão vivendo hoje numa velocidade, uma aceleração de pensamento terrível. E isso pode trazer muitos malefícios. Nós precisamos começar pedindo oração a Deus para que caminhemos com fé e sabedoria. Porque diante de tudo que nós estamos vivenciando, irmãos, nós vemos muitas informações cruzadas, muitas informações mentirosas, muitas informações maldosas, e não podemos viver no erro, não podemos estar divulgando notícias erradas, não podemos estar nos alimentando de más notícias. Hoje nós estamos presenciando um surto de pessoas com um transtorno de ansiedade. Estamos presenciando um surto de pessoas desenvolvendo síndrome do pânico. Tudo por conta desse bombardeamento de informações. A gente olha, alguns médicos dizem umas coisas em relação à pandemia que estamos vivenciando, outros médicos dizem coisas ao contrário, a OMS diz uma coisa, depois ela está se desdizendo, desdizendo do que disse, e a gente vai vendo no que acreditar. E isso vai mexendo conosco, isso vai mexendo com o nosso interior. E a gente tende a nos entregar para o desespero. É nessa hora que devemos orar, irmãos, orar e pedir sabedoria e fé para o nosso Deus. Sabedoria em como devemos filtrar essas informações e olhar para Deus e dizer: Senhor, a minha vida te pertence, independente do que me acontecerá. O que vai me acontecer, a minha vida pertence ao Senhor. Então, como eu comentei há pouco tempo com os irmãos da Batista Central numa
mensagem, no culto de oração, está falando, irmãos, quando eu saio de casa, eu me preparo, né? Uso máscara, ando com meu álcool em gel, tudo que eu pego, né? Que eu manuseio fora de casa, eu passo álcool em gel na mão, passo álcool em gel nos objetos, etc e tal, me cuidando, fazendo a minha parte. Mas a gente sabe, irmãos, que se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. E a gente pode perceber que tem pessoas que estão só dentro de casa e não entendem, de uma forma misteriosa adquiriram, né? Foram infectadas pelo vírus. E então eu faço a minha parte. Se for para eu ser contaminado, fazendo a minha parte, sendo prudente, né? Obedecendo o distanciamento social, evitando estar saindo por qualquer coisa, e mesmo assim eu adquirir o vírus, eu vou chegar, Senhor, seja feita a tua vontade, vou orar por cura. Vou pedir, Senhor, me cura, me purifica. Isso é sabedoria, irmãos. Ter fé que nada sai do controle do Senhor. Que Ele querendo, Ele vai me curar. E se Ele quiser e me levar, Ele vai me levar. Então, de uma forma ou de outra, como o apóstolo Paulo fala, né? Eu vou estar no lucro. Eu estou vivendo para Cristo. E quando eu morrer, eu vou estar no lucro, porque eu vou estar eternamente na presença do Senhor. Então, antes de estarmos orando pelos perdidos, de estarmos buscando estratégias para pregar o Evangelho, precisamos estar orando por nós e pedir, Senhor, me dê um coração, uma mente sã, sem desesperos, confiantes no Teu agir e no Teu poder. Então, queridos, aí vem o segundo ponto. Aí dentro desse ponto nós vamos falar sobre oração em relação aos perdidos. Devemos orar pelos incrédulos, por aqueles que não conhecem a Jesus, ou podem também estar afastados do caminho do Senhor. E, juntamente com a oração pelos incrédulos, devemos orar por oportunidades para evangelizar. E nesse período, queridos, nós estamos tendo uma oportunidade incrível para evangelizar. Você evangeliza mandando um áudio no WhatsApp, você evangeliza ligando para uma pessoa, mandando uma mensagem, mandando uma figura, até figurinha no WhatsApp está evangelizando, irmãos. Crie meios para evangelizar, peça estratégias de Deus para você evangelizar. O que não faltam são oportunidades. Você fazer uma ligação e falar com a pessoa, deixa eu orar por você. Você observa que até o ateu, se você chegar para um ateu e falar para ele, você permite que eu ore por você agora? Ele vai dizer que amém, em nome de Jesus. Todos gostam de oração. Ainda mais quando você entra em contato com um ente querido seu e diga, meu irmão, está tudo bem com você? Tem alguma dificuldade que você está passando? Algo que você queira compartilhar comigo e eu vou colocar em oração, porque eu me importo com você. Todos vão se sentir acolhidos e bem com essa sua atitude. Então, orando pelos incrédulos, estamos levando esperança através da oração. Então, devemos orar pelos perdidos, orar pelos incrédulos, orar por aqueles que estão afastados. Então, a primeira oração que devemos fazer, irmãos, e aqui eu vou só elencar algumas, tem dezenas, centenas de formas de orar pelos incrédulos, mas eu vou estar elencando só algumas que devemos estar fazendo. Precisamos orar para que Deus lhes dê um coração de carne. E o que é esse coração de carne, pastor Júlio? É um coração, queridos, um coração que está vivo e que responde a Deus. Não é um coração de pedra, obstinado, um coração de pedra, insensível, mas sim um coração de carne, vivo e que responde ao chamado de Deus, que responde à palavra de Deus. Em Ezequiel 11:19 diz assim: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quem são seus alvos de oração? Seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seus filhos.
um tio, um avô, uma avó, um parente, um amigo da escola. O que não nos falta são alvos de oração, irmãos. Ore, Senhor, dá a eles um coração de carne, um coração vivo, que vai responder à mensagem do Evangelho, que vai responder a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Devemos orar para que eles venham a Cristo através do agir de Deus. Nós entendemos que a salvação, irmãos, ela não depende de nós. Ela é totalmente mérito de Cristo Jesus. A obra salvífica na vida do homem, ela é totalmente mérito de Jesus Cristo. Nós não temos mérito nenhum na salvação. Todo o trabalho, todo o agir, todo o sacrifício vem de Jesus. Então devemos orar, porque por nós mesmos nós nunca vamos buscar a salvação. Precisa haver um agir miraculoso, sobrenatural da parte de Deus na vida do homem. Você não estava um dia em casa e por um acaso você pensou, vou me converter hoje. Vou buscar Deus e me arrepender dos meus pecados. Não, irmãos. Você ouviu. E ouve através da mensagem do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Através da mensagem do Evangelho, que estava entrando dentro do seu ser, houve um agir especial de Deus para a sua salvação. Da mesma forma, além de você orar para que a pessoa tenha um coração de carne, você precisa orar para que ela venha a Cristo através do agir de Deus. Em João 14, 6 diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há um caminho, irmãos, e precisamos orar que essas pessoas venham para esse caminho, através do agir de Deus. Eu vou orar, vou pregar a mensagem do Evangelho e eu vou crer, Senhor, o Senhor trará essas pessoas. Por muito tempo, irmãos, eu orava e eu ia pregar o Evangelho achando que, principalmente no início da minha conversão, que dependia de mim, do meu nível de convencimento, aquelas pessoas iriam se converter. E eu vi que eu estava muito enganado, que dependia totalmente do agir de Deus. Eu orava, pedia quebrantamento, pedia tratamento de Deus na vida daquela pessoa e pregava o Evangelho. E depois eu descansava. Passei a descansar porque eu sabia, tinha certeza, que o agir viria de Deus para a salvação daquela vida. Devemos orar, irmãos, para que Deus abra os seus olhos para crerem no Evangelho. Como diz lá em Atos 16:14, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Era uma menção, esse é um texto falando sobre Lídia. Então, as pessoas devem responder ao Evangelho, a Deus. Então, nós devemos orar para que Deus abra dos seus corações e traga esse entendimento. Eu preciso sair desse patamar de incredulidade, crer em Deus e entregar minha vida totalmente em suas mãos. Então, ore para que essas pessoas creem, venham crer na pregação do Evangelho. Por muito tempo eu vivi não crendo, mas chegou um tempo que ouvi a mensagem de Deus. Ela foi compreendida, aceita no meu coração, e eu respondi a Deus, me entregando totalmente em suas mãos. Tudo isso é uma obra dele. E glórias a Deus, porque ele realizou essa obra em minha vida. Devemos orar pelos incrédulos ainda. Orar para que Deus os liberte da escravidão do pecado. E os incrédulos, como nós já fomos outrora, pensávamos que éramos livres. E os incrédulos hoje dizem que nós cristãos somos aprisionados na igreja, não podemos fazer nada. Pelo contrário, nós somos livres. E porque somos livres em Cristo,
abandonamos todo tipo de pecado que nos leva à destruição. Eles estão presos no pecado. Se você pedir abandone esse pecado, eles não irão querer abandonar. Eles estão presos. Então, vamos orar, irmãos, para que Deus os liberte da escravidão do pecado. Para que eles vejam o pecado como um malefício em suas vidas. Porque para eles, para o mundo, pela influência de Satanás, pela influência cegante do maligno, eles estão envolvidos achando que aquilo é o melhor para eles. E estão caminhando a passos firmes para o inferno. Devemos estar orando por essa libertação, crendo que Deus poderá livrá-los desse grande mal, dessas amarras. Romanos 6,17 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Em 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4,4. Então, irmãos, precisamos estar orando por esses fatores. Orando pelos incrédulos, porque Deus operará um grande milagre na vida deles, como operou nas nossas vidas. Que são os incrédulos que te rodeiam? Coloque-os como alvo de oração. Coloque-os nos grupos de oração da sua igreja. Na igreja temos um grupo, a igreja que ora. Irmãos, é incessantemente a igreja orando pelos pedidos. E os irmãos se comovem uns com os outros e tomam aquelas dores para si próprios, para si mesmos, e oram, intercedem uns pelos outros. Como é importante. Então coloque os seus pedidos de oração nos grupos de oração da sua igreja. Peça para aqueles irmãos que você tem mais proximidade, para o seu pastor, para as pessoas que você ama dentro da igreja, que você confia, e diga: olha, eu tenho esse alvo de oração, me ajuda em oração. A gente se comove, irmãos, quando ouvimos relatos de irmãos pedindo: eu quero oração pela salvação do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido. Como é importante nós compartilharmos tudo isso. Vamos levar esperança, vamos levar Cristo através da oração. A oração é essencial para essa campanha, a oração é essencial para o nosso crescimento espiritual. Por fim, nosso terceiro ponto é orar pela unidade da igreja. A gente leva a esperança orando por nós, orando pelos incrédulos e orando pela unidade da igreja. Pelo tempo que nós estamos passando de pandemia, de aflições, é tudo muito novo, a igreja tendo que se reinventar para fazer cultos online, lives, gravações, cultos dentro de WhatsApp, das mais variadas formas possíveis. A gente percebe muitas pessoas se afastando de Deus, deixando de cultuar, deixando de buscar ao Senhor, deixando de orar, se entregando. Se na época que tínhamos culto normalmente, muitos deixavam de se congregar, como já acontecia desde a época dos apóstolos, da igreja primitiva, já deixavam de se congregar. Imagine hoje, imagine uma situação como essa: eu não posso ir à igreja. As pessoas, muitos estão se esfriando, muitos estão se desviando da fé. E precisamos estar orando pela unidade da igreja. É o momento que a igreja precisa estar unida, intercedendo pela nossa liderança, porque todas as decisões que os nossos líderes, pastores, conselhos da igreja forem tomar, eles vão ser criticados. Todas. Não tem uma escapatória. Na hora que o conselho, pastor, votarem e decidirem: vamos retomar nossos cultos presenciais, mesmo que seja com todo o protocolo de segurança da saúde, vão ser criticados pelos irmãos da própria igreja, como vizinhos, como sociedade em si. Se deixar de reabrir as igrejas para fazer os cultos presenciais, vão ser criticados da mesma maneira, porque é falta de fé, porque não ama Deus, está preferindo obedecer aos homens. Nós percebemos o quanto é difícil o momento que estamos passando para a nossa liderança, para os nossos pastores. Então, oremos por esses líderes, oremos
pelas nossas igrejas. Estejamos unidos, irmãos. Vamos ser menos críticos, né? Às vezes não é nem crítica construtiva, é só crítica destrutiva. A gente só fala mal, a gente não dá nem a sugestão. Oremos por essa unidade. Oremos para que as coisas se organizem da melhor forma possível em tempos tão tristes e difíceis como estamos vivendo. Então, oremos pela unidade da igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós todos somos a igreja. Então, oremos por isso. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso Amapá, Deus abençoe o nosso Brasil, que essa campanha seja bênção na vida de todos nós. Que sejamos unânimes em oração em prol dessa campanha, em prol do agir de Deus no nosso estado, tão necessitado de salvação, de transformação. Deus abençoe a todos. Contem conosco. Amém.